noite a todos e a todas. Agradeço a todos estar aqui hoje com a gente, nesse finalzinho de tarde, início de noite, né? Um dia frio. E hoje a gente tem, então, o prazer de receber a Virgínia Mendonça. O seu sobrenome é Knapp? Knaben, né? Que é geógrafa e foi biógrafa da professora Ana Maria Primavera. Então, para nós é um prazer imenso recebê-la e conversar com ela hoje um pouquinho, contar um pouquinho das histórias da professora, e também é uma forma de nós homenagearmos a professora Ana Maria Primavera, que teve a oportunidade de estar aqui no nosso campus da UFSCar 2 vezes, né, aqui no campus de Araras, tanto no curso de graduação em agroecologia, como na pós-graduação em agroecologia e desenvolvimento rural. Então, para nós aqui é um imenso prazer de poder homenageá-la por toda a sua trajetória e talvez que a gente possa dizer uma das principais responsáveis pelo movimento da agroecologia no Brasil e no mundo. Bom, pessoal, a gente organizou esse webinar como um bate-papo, então eu tenho algumas perguntas que eu vou fazer para a Virgínia, depois nós vamos abrir para perguntas de vocês. Então, se vocês podem, depois a gente pode fazer essas perguntas em bloco, vocês podem colocar lá no chat, ou se vocês quiserem também fazer ao vivo, também a gente faz. Só que nós pusemos um limite, um teto para o webinar até às 8 horas no máximo, ok? Então, aí a gente vai fazendo as perguntas até esse andamento. Eu vou pedir para vocês acessarem, eu coloquei aqui no chat, eu vou colocar de novo, um link para vocês acessarem e colocar preencher como lista de presença. Eu agradeço a todos, e assim que a gente puder, a gente já vai enviar um certificado também dessa webinar de hoje, tá? Então, em nome do PPG-ADR, eu agradeço a todos e principalmente agradeço a Virgínia. Virgínia, você quer se apresentar melhor ou você quer já passar para as perguntas? Você fica à vontade. Não, pode ir. Obrigada, gente, pelo convite. É honroso para mim estar com vocês aí, o pessoal da agroecologia. E eu acho que pode perguntar, não tem muito o que falar mais, não. Então, né, a primeira pergunta que assim, eu gostaria, né, de fazer para você é: o que estimulou você, né, e como se deu o processo de desenvolvimento e escrita aí da biografia da professora Ana Maria Primavera? Eu fiz geografia na faculdade e eu nunca tinha ouvido falar de agroecologia, né, nunca tive contato com essa palavra, não sabia que agroecologia existia. Aí eu saí meio frustrada da faculdade, achava que eu ainda estava incompleta demais. Na verdade, eu não me encontrei, sabe? E aí eu fui trabalhar como professora, trabalhei aqui e ali. No fim, eu fui trabalhar numa ONG e eu fui desenvolver o projeto de educação dessa ONG. E lá conheci uma pessoa que me perguntou um dia, falou, olha, porque eu tinha como... Uma das coisas do projeto era ensinar as crianças a comer talo, folha, semente, as partes não convencionais dos alimentos para evitar o desperdício. E aí ela falou, olha, muito legal isso, mas você já pensou que tudo isso tem muito agrotóxico? Essas são as partes que mais tem agrotóxico, né? E eu falei, puxa, é verdade, eu não tinha pensado nisso, porque naquela época não se falava muito. Naquela época era o quê? 2006. Não se falava muito de agrotóxico, desse problema que a gente vive hoje, né? Ela falou, você já ouviu falar da Primavera? Falei, não. Aí ela me deu os CDs, que são Conversas com a Primavera no site. São umas palestras que ela deu em Minas Gerais. E aí eu me lembro que eu fui para o carro, pus no CD, no toca-CD, e fui para cá, voltei para o trabalho, mas aquilo, a hora que eu escutei a voz dela, e o que ela falava, e como ela falava, eu me achei, assim, foi um grande encontro da minha vida. E aí eu cheguei e já entrei na internet, já comecei a olhar que livro que tinha, o que era ela, comecei a pesquisar. E não parei mais. Isso foi
um momento que despertou e eu não voltei mais atrás. E aí eu comecei a procurar por ela em todos os lugares, e aí ela foi fazer uma manhã de autógrafos na Associação de Agricultura Orgânica aqui no Parque da Água Branca, em São Paulo, e eu fui, porque é até perto da minha casa. E lá eu conheci a filha dela, e pedi para a filha dela para escrever o livro dela, sendo que eu nunca tinha escrito livro algum, não sabia nada da vida dela. Eu só queria estar com ela. Eu acho que foi uma pergunta muito impulsiva que eu fiz. Elas não responderam na hora, elas responderam depois, mas foi assim, foi um encontro que mudou a minha vida. E a partir de então eu comecei a frequentar a casa dela, depois que elas disseram sim, para acolher, né, essas histórias e entender melhor quem que ela era e tal. E nessa busca, eu já tinha lido muito sobre ela, eu já tinha pesquisado bastante e tal, e eu queria entender como que ela tinha chegado naquele patamar de ser Ana Primavera, né, aquele conhecimento e tal. E foi no desenrolar da convivência que eu acabei descobrindo isso, numa coincidência muito grande, quando eu consegui achar um diário que ela escreveu em alemão, com pseudônimos, e que nem ela lembrava de ter escrito. Então, esse diário revelava não só essa faceta dela que eu queria desvendar, que era como que ela se tornou Ana Primavera, né? Como muitas outras coisas que eu não tinha no livro. E no processo de escrita do livro, eu contei com muitas coincidências felizes que foram me ajudando a construí-lo. Quer dizer, a gente chama de coincidências, mas parece que quando você parece estar no caminho certo, o mundo, as coisas conspiram a favor de você, né? Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu imaginava que você já conhecesse, assim, então foi de supetão, foi numa noite de autógrafo que você fez a pergunta se podia escrever sobre ela. Acho que foi Não, um conto de foi fadas. numa manhã de autógrafos. Ah, E eu queria estar com ela. Na verdade, quando eu propus isso e elas falaram sim, e eu comecei a fazer a pesquisa do livro, eu não tinha pressa alguma de fazer. Até porque, se eu acabasse o livro, de repente eu perderia, né? Esse é o típico exemplo de que a gente tem que aproveitar o processo e não o produto, né? Porque o produto acabou, você chegou lá, né? E o processo, às vezes, para você chegar nesse final é muito enriquecedor. E foi o Baltazar que deu aula aí, foi a primeira pessoa, o primeiro professor que eu procurei, porque aí eu sentei lá, perguntei do zero, assim, não acho que não era do zero, era do menos 1000. Eu não sabia nenhuma relação dela, nada. E aí eu comecei a chamar as pessoas para irem lá na casa da filha dela todo final de semana, cada final de semana ia um. Também teve o fato dela ter operado o fêmur, e ela tinha que ficar 6 meses em repouso. Então ela veio para São Paulo nessa mesma época para ficar de repouso na casa da filha. Aí eu aproveitei bastante esse período. E aí, ao mesmo tempo que as pessoas matavam a saudade, eles reviviam as histórias, eu ia me situando, quem era quem participou do quê, a relevância no movimento, como que era essa troca entre eles, né? Uns mais atuantes, outros menos. Eu não sabia nada, então todas as pessoas que iam lá, para mim, eram importantes. Mas eu não conhecia ela, não. Assim, foi bem rápido até. Mas tem uma coisa curiosa, porque a doutora Ana era sempre muito brava, assim, muito séria, né? E eu, cheia de amor para dar, tô com a Primavera. Sabe quando você quer conhecer uma pessoa? Você só quer conhecer aquela pessoa na sua vida, que era a Primavera. Era o meu caso. Eu até falava que ela era o meu Michael Jackson, né? E aí, eu cheia de amor para dar e tal, e ela quieta lá no canto dela. Era o jeito dela. Ela era assim. Aí um dia a filha dela me ligou, eu estava bem no começo da pesquisa. Ela falou assim, viu, Virgínia, minha mãe ligou e falou assim, falou, não sei, que ela que devia escrever a história dela, porque foi ela que viveu. Você sabe que nessa hora eu até fiquei um pouco aliviada,
porque depois que eles disseram o sim, eu percebi a relevância do que eu tinha me proposto a fazer. Até nisso eu não tinha essa dimensão, entende? Eu não sabia. Bom, aí peguei e liguei para ela estava em Itaí. Aí liguei para ela, oi, doutora, tudo bem? Eu estou te ligando porque a Karen me falou que a senhora talvez queira escrever a sua história. Não vou escrever nada. Ué, mas a Karen falou que a senhora ligou e falou que ia escrever, porque a senhora que viveu, né? Eu entendo. Ela ficou quieta assim um instante, aí ela falou assim: olhe, eu vou te dizer uma coisa. 5 pessoas me pediram para escrever essa história. Todas eu disse não. Só para você eu disse sim. E assunto encerrado. Não falou mais nada. Tá bom então. Tá bom então, doutora. Quando a senhora volta, não sei o que lá, e desliguei. E continuei. Então ela tinha esse jeito meio não, ela era uma pessoa muito, muito séria, muito... E eu, né, naquela coisa, sentar do lado dela, ficar com ela, era uma coisa para mim que até hoje, quando eu lembro, é surreal, sabe? É uma coisa realmente surreal para mim. Por exemplo, eu fui tão acolhida à família deles que a filha, as netas iam viajar para a Europa em julho, eu ia para a casa dela e ficava lá com ela, eu e ela, o cachorro e o papagaio, só, o mês inteiro de julho. Mas eu não ficava lá para cuidar de uma velhinha, doutorinha Nina, ela odiava isso. Ela era uma pessoa idosa, independente, com autonomia, mas eu estava lá porque ela tinha mais de 90 anos, ela tinha um problema na perna, e eu estava lá para se ela precisasse. Então eram dias de muito silêncio, apesar de eu estar com ela lá há muito tempo, poderia ter aproveitado mais, mas eu respeitava muito isso dela. Se ela não queria falar, eu não ficava perguntando. Às vezes eu fazia uma pergunta aqui, ali, eu acabei pegando um pouco. Você convivendo, você vai entendendo o jeito da pessoa, se ela está num momento assim, ou assado, né? E aí eu respeitava. Então, por isso que eu levei 6 anos para fazer o livro. Eu poderia ter levado até mais, se eu não tivesse tido golpes de sorte e coincidências que me ajudaram, né? E pessoas importantíssimas que foram muito, assim, decisivas na construção do livro para eu montar o quebra-cabeças, que foi muito grande. Muito, muito grande mesmo. Que ano que você contatou ela pela primeira vez? Que ano? Eu acho que foi... Que ano que o senhor perguntou, professor Rubensmar? Quando começou essa relação com ela, assim? Acho que o ano. Foi em 2010 que eu a conheci. Nossa. 2010. Aí eu fiquei esses 10 anos de vida, dos 10 últimos anos convivendo com ela bastante. Era para ser você, a biógrafa dela, né? A gente chega nessa conclusão. Você sabe que tem um conto nesse livro aqui? Você conhece esse livro? É a Convenção dos Ventos, Agroecologia em Contos. Esse livro aqui eu achei no meio das coisinhas dela, quando ela veio de Itaí, e ela... Então, eu teve umas vezes que eu fui para Itaí, ou fui buscá-la, ou ia ficar lá, e ela tinha uma biblioteca abarrotada de coisas, e eu ficava na porta só olhando, assim, eu nunca entrei, porque eu não queria... Eu estava na casa dela, assim, e eu não queria... né? Eu nunca entrei na biblioteca, mas eu olhava assim da porta e falava assim, meu Deus do céu, eu queria tanto ver aquela biblioteca, que livros tinham, o que ela lia, sabe? Era assim, era um sonho de consumo ver aquela biblioteca. Aí o que aconteceu? Ela teve que vir morar com a filha, porque com 92 anos, com problema na perna, para tocar uma fazenda sozinha, ela não dava mais. Foi muito difícil para ela.
Enfim, aí ela veio e veio todo aquele material. Quem foi que foi arrumar? Fui eu. E aí, no meio desse material, eu achei o manuscrito desse livro, né? E aí, a Karen, a filha dela, a gente ficou olhando, revisando e tal, e tem um conto aqui que ele chama assim, Tatá, Pepe e Gigi, as 3 gostinhas de chuva, que são as 3 netas dela. E depois tem aqui a bactéria Vivi. Aí a Karen falou assim, que no inconsciente da doutora Ana, ela sabia que eu ia aparecer. Não sei se mas... Eu também acho. Ô, Virginia, eu tive a oportunidade de assistir algumas lives que você mesmo me recomendou, tal, e teve uma dessas lives, você comentou um pouquinho sobre a trajetória da professora, da saída dela, né, e lá do país de origem, né, e a chegada dela aqui no Brasil. Aí você falou um pouquinho dessa saída, né, desse processo, até ela chegar na Universidade Federal de Santa Maria. Então, se você pudesse só fazer uma recordação, assim, de como é que foi essa trajetória, do que você conseguiu resgatar disso, né, que eu acho que é importante. Sim, é importante sim, porque ela vem doutora já para o Brasil, né? E o Odo, o filho dela, já tinha 2 anos. Só que, quando a guerra acaba, em 45, ela vai se casar com o Arthur. É o primeiro casamento que vai acontecer lá em Oldenburg, onde ela nasceu. Foi o primeiro casamento após guerra. E aí eles se questionavam, eles falavam, bom, mas e agora, né? Eles estavam morando no castelo do pai dela, mas era o castelo do sogro. Eu acho que eles queriam mais, né, viver de outra forma, mas no fundo, isso é uma coisa que eu acho, porque ela nunca me disse, mas eu acho, baseado no que a filha também já compartilhou com a gente, que a Primeira Guerra acaba em 18, a Segunda começa em 39 e acaba em 45. Quem garantia que não ia ter uma terceira? Então, ela com aquele filho nos braços, passou pela cabeça dela, eu não vou entregar meu filho para morrer, né, numa outra guerra. Então, isso ajudou muito na decisão de migrar para outro país, e vieram para o Brasil. E aí eles chegam aqui já muito bem alicerçados na ciência agronômica. A Primavera, ela era completa. No livro, eu conto, ela fez vários trabalhos forçados durante o período da guerra, porque ela era obrigada pelo Hitler. E nesses trabalhos ela aprendeu muito, apesar de toda a questão da guerra, da privação de coisas, de fome, né, de saudade, de medo, e que também ensinou a ela muito a ser forte. Quando eles vêm para cá, eles são muito, muito preparados. E aí eles vão trabalhar com trigo, porque vendia-se o pão, mas não plantava o trigo, a gente importava o trigo. Então eles vão recuperar essas terras de trigo em Sorocaba, e o trabalho deles se destaca demais. Aí eles são convidados para, acho que é para Brasília, Unicamp e Santa Maria. E eles decidem ir para Santa Maria. E lá em Santa Maria, então, eles vão fazer aquele congresso de Biologia do Solo, que foi internacional, uma coisa incrível, que tem a ata desse congresso, tem um livro com todas as palestras e aulas. Eu estou digitalizando para colocar isso disponível no site. É uma coisa maravilhosa, assim. E lá, esse casal vai revolucionar a ciência agronômica, né? Eu acho que até hoje eu estou falando uma coisa que eu não tenho certeza, mas eu acredito que até hoje não deve haver o brilhantismo, não desmerecendo nenhum professor, mas porque eles eram realmente acima da média. E aí vou aproveitar, porque assim, eu sei disso, porque como agora eu estou juntando todo o material dela, organizando para ir para a Unicamp, porque eles vão ter uma biblioteca de obras raras, Ana Maria Primavesi, eu estou já há 6 semanas indo toda semana lá na casa da doutora Ana, da filha dela, para encaixotar tudo em ordem.
Vocês não têm ideia da riqueza de materiais que tem ali. Por exemplo, se você pegar manejo ecológico do solo e você pegar as referências bibliográficas, né, grande parte dos mestres que estão aqui se correspondiam com eles, com Arthur e Ana. Então eu estou aqui com centenas de cartas separando dessas autoridades, o Voisin, tem uma carta do Voisin comparando ela a Marie Curie, né? E essas autoridades, essa troca de correspondência foi frequente, muito frequente. Então, ela tinha já uma base, quando ela vai para Santa Maria, ela leva isso, já com o trabalho de campo do Arthur no trigo. E outra coisa interessante também é que quando eles chegam em Santa Maria, eles já passaram também por Itaberá, que é um capítulo do meu livro que eu adoro, eu até chamo Itaberá Terra de Mistérios, porque lá ela vai conviver com índios, benzedeiras, curandeiras, e não é que contam para ela testemunha aquilo. Então ela vê o encantador de cobras, e ela falava assim, e eu me arrependo até hoje de não ter perguntado que erva que ele passou lá. Quem leu meu livro deve saber dessa história, porque ela foi morar numa casa e que tinha cobra em todos os lugares, dentro da gaveta, no pé da mesa, saindo pelo assoalho, todo lugar tinha cobra. E ela com 3 crianças. Aí ela falou pro Arthur, eu não posso ficar nessa casa com 3 crianças cheias de cobra. Ele falou, eu vou chamar um encantador de cobras. Aí ela falou assim, achei ridículo. É muito Primavera. Achei ridículo. Ele ia chamar o moço de. Ela nem falou encantador, ia chamar o catador de cobras, ele ia lá pegar as que ele via e as outras iam se esconder, e depois ia ficar tudo igual. Bom, aí me chega o cara lá, e ele pega umas ervas e passa dentro de uma caixa. E ela olhando aquilo e achando aquilo ridículo, né? Como ela falou. E ele pega uma flautinha e começa a tocar, não sai som, igualzinho à história do flautista de Hamelin. E as cobras começam a sair de todos os lugares, lugares inimagináveis, do teto, assim. Olha, ela falava assim, você não pode imaginar a quantidade de cobras que tinha. E elas todas começaram a rastejar em direção a essa caixa, entraram na caixa, puseram a caixa deitada assim, e elas entraram na caixa. Aí quando todas as cobras entraram, o moço falou para a gente matar e depenar um frango. Fizeram isso, puseram o frango lá, e ele pegou e virou a caixa. Ela, pelo amor de Deus, agora que você catou todas as cobras, vai soltar tudo de novo. Ele falou, não, não se preocupe. Na verdade, ele ia alimentar as cobras e depois elas iam voltar para a caixa. E foi o que aconteceu. Voltaram para a caixa e aí foram para o Butantã, as cobras. Então, quando ela vai para Santa Maria, ela já testemunhou coisas, conviveu com Índia, ela conseguiu curar a febre amarela do Arthur com as ervas que a Índia tinha falado para ela. Nesse livro aqui, por exemplo, tem a história do Persílio, que o dia que eu li dei um salto. Eu falei, Persílio é a Persiliana. A Persiliana foi uma negra com índio, ela tinha mistura de negro com índio, e quando a filha da Primavera nasceu, a segunda, a Karen, a Persiliana chegou para a Primavera e falou assim, nós não podemos nos separar, porque a Primavera tinha que voltar para São Paulo, e eles estavam em Itaberá. E aí ela falou, se a gente se separar, uma das duas vai morrer. Aí a doutora Ana acreditou nela, veio para São Paulo, arrumou e ela queria vir com a família, não queria só ela. Então não é tão simples assim. Aí a doutora Ana veio na frente, arrumou. Quando ela retornou lá a carta, não sei se ela ligou, se ela telefonou, para avisar que estava tudo pronto, a Persiliana tinha morrido. Então, assim, são histórias que vão compondo uma Primavera, que não é só a Primavera cientista da Universidade de Boku que estudou com o Sekera, que fez o doutorado e tal. No fim, ela foi amalgamando todas esses saberes, né? E eu acho que isso fez dela essa potência de agrônoma, essa pessoa com essa visão tão ampla que ela tinha, né? Ela incorporava a biodinâmica, mas ela não usava essas denominações. Para ela, se
se está faltando alguma coisa, mas a biodinâmica não... Que nem o irmão dela, ele é biodinâmico, mora lá no castelo que ela nasceu, e falou, olha, eu não consigo criar nenhum bezerro, os bezerros nascem e morrem. Ela falou, tá faltando iodo, dá iodo que vai resolver. Ele falou, não, mas eu não posso porque eu sou biodinâmico. Ele falou, então dá alga marinha, a alga marinha pode. Aí ele deu, mas acho que 15 doenças que ele tratava não sei quanto tempo resolveram. Então ela não gostava dessa coisa muito doutrinária, né? Eu sou assim, então não posso. Ela não, ela ia incorporando de acordo com que as coisas se apresentavam. E eu acho isso admirável nela, sabe? Então, quando eles chegam lá em Santa Maria, tem todo essa junção de saberes, de conhecimentos, né? E lá eles vão ser estrelas e vão incomodar bastante também. Porque ambiente de universidade não é brincadeira, né? É uma competição muito grande. Eu estou vendo isso agora com as cartas. Tem cartas que eles receberam, quando eles escreveram, isso que eu vou contar ninguém sabe. Na verdade, eu vou mostrar o livro original, quer ver? O livro que eu estou falando é esse aqui, mas deixa eu ver se o original está aqui para mostrar. Quando eles escreveram... Não está. Quando eles escreveram, chamava A Moderna Agricultura Brasileira, e tinha volume 1 e 2. Agora virou esse livro, que está junto, os 2 volumes, né? Um livro maravilhoso. Aí estou arrumando as cartas, e tem uma carta que o remetente, que eu não lembro quem agora, fala assim, manda para o Arthur Primavera e fala assim, como recebi essa carta anônima, acho que vocês devem ter conhecimento, tomar conhecimento. Era uma carta que tinham enviado para ele, ridicularizando o livro, com trechos e comentários irônicos, assim, sabe? Uma coisa muito, muito baixaria, sabe? Muito... Você vê que eles incomodavam essa visão ecológica, essa visão de dizer que o solo tem vida, de que você tem que respeitar. Nem se falava, ecologia também era uma palavra que não se usava, né? Eles foram pioneiros nisso. E isso incomodou muito. Então, Santa Maria foi muito bom. Ela fez o filme da Vida do Solo quando ela estava lá, né? Que foi um filme que estava perdido. Quando eu estava lá fazendo a pesquisa, a Karen comentou, minha mãe fez um filme que eram uns desenhos, tinha que filmar, naquela época não tinha computador, então se você faz assim com a mão, você tinha que fazer todos os desenhos. Ela fez um filme, mas a gente não sabe o que deu. Achei o filme, sem querer, falando com ele falou, então, mas você sabe, inclusive tô com um rolo de filme aqui na gaveta. Eu falei, não. Ele estava com o filme lá, e a gente conseguiu trazer o filme, esse filme, você já deve ter visto, Anastácia, Eu tive a oportunidade de ver que você postou no Facebook, aí demais. É incrível, assim, demais, uma né? coisa que eu fiquei... A gente tem que assistir muitas vezes aquilo, muitas. Cada vez que você vê, você aprende uma coisa. Ou então vai caindo a ficha de uma outra coisa que você estudou, né? Enfim, ela fez nessa época, eles trabalharam demais lá. Foi uma época muito boa. Acho que o título, se eu não me engano, Maria Cristina, é A Vida do Solo. A Virginia postou no Facebook. Tem no site. Entra no site que tá lá. Inclusive tem o roteiro, tem os personagens no site para você ver o que é, tem a história do filme lá. Tá tudo lá no site. Assim, eu fiquei muito encantada quando eu vi o videozinho, né? Imagina a dificuldade que ela teve para fazer, para produzir naquela época. E assim, o que eu mais fiquei encantada é com a preocupação que ela tinha de já fazer a comunicação científica mais próxima, né? Então, assim, quando você se preocupa de fazer um vídeo daquele, você está fazendo comunicação, divulgação científica fácil, né? Para as pessoas poderem entender o funcionamento. Então, assim, eu fiquei encantada. Com o vídeo. E pegando assim o gancho que você falou, né, Virginia, a respeito do que eles devem ter provavelmente enfrentaram, né, ela trouxe assim, né, contribuições de microbiologia, de biologia do solo, numa época em que se não falava disso, e que isso não era importante, né. Hoje a gente vê a dimensão da diversidade, da microbiologia, da diversidade,
biológica do solo, a importância que ele tomou, mas que não se falava naquela época, né? Então, assim, uma coisa que eu tenho muita curiosidade é para saber, assim, como que ela lidava com isso, se você conseguiu perceber se isso, essas críticas que vinham, porque a gente, quando trabalha com agroecologia ou com temas que são polêmicos, a gente recebe muita crítica dos nossos pares, né? Em publicações e tudo mais. Na área de solos, isso deve ter sido bem mais exacerbado ainda, né? Assim, como ela lidava com isso, ou se isso não afetava, ela como mulher também, se existiu essa questão lá atrás. Era difícil para eles, eu acho, e ao mesmo tempo, porque eu acho que eles não entendiam direito por que isso estava acontecendo, porque eles tinham a Primavera, o Arthur eu não conheci, ela adorava o povo brasileiro. Ela falava que era um povo amoroso, caloroso, generoso, né? Ela falava muito disso. E, ao mesmo tempo, quando ela vai para a universidade, eles vivem esse inferno dessa perseguição, essa coisa invejosa, né, do trabalho deles, que realmente tinha muita produção. Eu acho que isso foi minando também o tesão de estar lá, sabe? De pesquisar, de fazer. Eu acho que no começo eles desenvolveram tudo que eles tinham. Quando você chega no trabalho, você tem o que mostrar, você vai lá né, e no começo você vai fazendo, mas aí eu acho que isso foi minando também a energia, a vontade de estar lá. E isso coincidiu com um período em que ela começou a ter muito problema na vista. Até nas cartas eu achei as receitas do oftalmo que ela ia, realmente, porque tinha uma exaustão muito ruim o laboratório lá. E ela resolve vir para São Paulo. A questão dela ser mulher... Estou trabalhando agora num projeto paralelo com um pessoal que gravou ela em campo. A gente não tinha isso, né? E é uma fazenda aqui no Mato Grosso. Eles chamaram ela para fazer uma consultoria para o pasto, para o gado. E eles filmaram, foi graças a Deus. E agora a gente está legendando, vamos transformar esses pequenos vídeos para pôr no site. Então, estou trabalhando com esse pessoal para a gente... Porque nem todo mundo entende como ela fala, né? Ela fala borro. E quem não entende boro, não sabe, não é familiar, então acaba tendo dificuldade. E ela tinha um jeitinho alemão usado, assim, de falar. Então, eu estou ajudando. E só homem. Pecuária no Mato Grosso. Sei lá quanto tem, acho que... Ai, que ano era? Não sei, não lembro. E só ela de mulher. Mas, na filmagem, você percebe que assim, uns perguntam num confronto, tipo, será que você sabe mesmo o que você está fazendo, o que você está falando? Você tem certeza disso? Né? E outros já percebem de cara quem ela era e falam, então, como é que eu faço? Como a senhora faria? Né? Eu acho que, independentemente da questão de gênero, ela se impunha porque ela tinha muito conhecimento e não dava para competir com ela. Era fora do normal, assim. Até nesses vídeos que vão ficar acessíveis para as pessoas, é muito legal. Ela manda ele tirar um torrão lá, ela vai com aquela mãozona, ela tinha uns dedos compridos, né? Ela ia destorroando aquilo, ia mostrando. Tá vendo aqui? A raiz vai até aqui, tá agregado, não, tá com uma placa, tá com não sei o quê. Ela vai mostrando aquilo. Então, é legal de você ver ela ensinar o que ela fala nos textos. Mas o confronto sempre existiu nesse sentido, dela defender um aspecto da agronomia que não era considerado, né? Ela dizia, o solo, para eles, é só um substrato em que eu manipulo para tirar. E, na verdade, o solo precisa receber para poder prover, né? E é uma mudança muito grande essa visão de uma coisa que só extrai para uma coisa que
repõe, né? Na verdade, assim, eu acho que mais do que a inveja pelo conhecimento, era realmente a questão dela estar propondo um novo paradigma, né? E isso que incomoda até hoje, imagina lá atrás, né? O tanto que isso incomodou e vai contra esse modelo que a gente tem de produção, né? De entender o sistema produtivo. Então, acho que era bem mais isso, né? Que é uma questão mesmo de tem muita ideologia por trás, né? Bom, aí ela sai de Santa Maria e aí, assim, como que se dá essa aproximação dela com os movimentos sociais? Que ela se aproxima bastante do MST. Como é que dá esse processo de aproximação? Quando ela sai de Santa Maria, ela vem para São Paulo tratar da vista e logo na sequência o Arthur vem também, porque ela veio na frente. E ele se queixava muito de dor na perna. E era câncer que ele tinha, e ninguém sabia. Tava com metástases já. Aí ele conseguiu ainda ir no casamento da filha, e ele morreu em 77. Quando ele morreu, ela ficou muito, assim, sem chão, sabe? Para ela foi muito difícil perder o Arthur, muito mesmo. Aí os filhos já eram grandes, já estavam encaminhados, e ela resolveu morar na fazenda em Itaí. Ela comprou Itaí, no interior de São Paulo, e foi morar lá. E lá no site dá para ver as fotos de Itaí quando ela comprou. Não tinha nada, nenhuma árvore, nenhuma graminha verde, nada, tudo seco. Era uma coisa assim, e ela comprou aquilo com o propósito de recuperar aquilo. Até eu escrevo no livro que a fazenda era a metáfora dela mesma, terra degradada com alto poder de regeneração. Porque eu acho que ela se sentia assim. Eu acho que ela tinha investido muito no trabalho em Santa Maria, eles tinham feito muita coisa e saíram de lá. Aí ela perdeu o Arthur, os filhos já estavam encaminhados, quer dizer, fica o ninho vazio, né, dos filhos também. E aí ela vai para Itaí e começa a fazer um trabalho de regeneração daquelas terras que ela conseguiu completamente. E lá ela aplica tudo que ela sempre acreditava. E o trabalho dela começa a ser prospectado e as pessoas começam a chamar ela para fazer palestra, para viajar, e ela aproveita esse período da vida dela para viajar muito. Ela vai viajar o mundo inteiro. Fora aqui no Brasil, que ela também circulou bastante. E o pessoal do MST chamava ela para ir. E ela ia, não cobrava, eles arrumavam hospedagem para ela, tal, e ela ia dar a palestra, era o beabá mesmo. E olha, lá nas caixas que eu estou arrumando, tem as palestras, né? Aí você vê que as palestras são muito parecidas. O solo tem que estar coberto, né? A praga só ataca a planta que está deficiente, que está doente, a praga só tem tantas enzimas, não sei o quê. E aí você vê que elas são parecidas, mas na verdade as pessoas não sabiam nada. Ela tinha que ensinar tudo, do zero. Recebiam a terra, ou estavam pleiteando ter a terra, mas não sabiam plantar, não sabiam se manter naquela terra, e era isso que ela ia lá fazer, né? Só que aí você pensa, o MST é um movimento que ele é como se fosse sei lá, ele é muito enraizado, assim, né? Ele é muito estruturado. Então, você imagina, se ela vai num lugar, faz uma palestra, todo mundo adora, e todo mundo amava as palestras dela. Aí um conta para o outro, aí vai. E aquilo foi crescendo de um jeito que eles chamavam ela para todo canto. E ela ia, ajudava, fazia as palestras lá, e eles praticaram o que ela fez. E olha o que a gente vê hoje. Vocês devem saber melhor do que eu o que é a produção agroecológica do MST, né?
Então, assim, eu não vou afirmar aqui que isso tudo se deve exclusivamente à Primavera, eu não sei. Mas que tem o dedo dela aí, e eu acredito que seja uma parcela bem generosa de contribuição, aí sim, sabe? Então, eu acho que o MST tem uma inteligência de ter captado naquele momento os conhecimentos dela, aplicado. Enquanto ela estava viva, a correspondência com o Tardim, por exemplo, não sei se você conhece o Tardim, Anastácia, ele é uma liderança bem conhecida. Era constante, eu vejo pelas cartas, então trocavam muito, né? E ela recebia cartas de muitas pessoas, que eu nem sei se essas pessoas eram ou não do MST, e é a coisa mais linda, assim, aquela cartinha bem simples, de uma pessoa que você vê que tem dificuldade de escrever, mas ela escreve, e olha, a senhora pode me ajudar? Eu estou com dificuldade nisso, e ela respondia, ia ajudando. Eu não consigo falar muito, porque eu me emociono com isso, porque eu acho que ela transformou a realidade de milhares de pessoas com que ela ensinou, né? E ela não tinha essa dimensão, e nós também não temos. Mas é uma gotinha em cada um, é um negocinho em cada um. Eu nem consigo falar. E o MST, assim, eu não posso deixar de falar. Se a gente tem esses livros hoje, né, todos republicados para expressão popular, esse aqui é o próximo, viu? Que tá todo mundo atrás. Se a gente tem esses livros aqui hoje, aqui, para a gente estudar, ler, se apaixonar mais ainda por ela, né? Se a gente está com tudo isso aqui pronto para todo mundo ler, é porque o MST, o dia que eu liguei lá, esse é o meu, na hora, eles resolveram. Quando eles foram lá na casa da Primavera, porque eu falei assim, eu tenho uma mina de ouro para oferecer para vocês, vamos publicar os livros da Primavera? Por que não está publicando? Como que não tem, né? Eles foram lá e já estava resolvido, nem tinham lido o meu livro, podia ser uma porcaria também, ou pode ser uma porcaria, mas assim, já estava resolvido o que ia fazer, né? É o plantar e o colher. Você vê, ela fez tanto por eles fizeram por ela, republicando também os livros, né? Que é essa relação que a agroecologia, ela estabelece em todos os âmbitos da vida, né? Que a agroecologia é isso, né? É o social, é o ecológico, é o biológico, é o físico, é o químico, quer dizer, é essa junção de fatores. A gente é muito grato ao MST e eu já falei para eles, toda vez que vocês quiserem que eu vá e falar da Primavera ou falar do livro, é só me mandar que eu já estou indo. Olha, eu não tenho, eu tenho toda a certeza de que ela é uma das principais responsáveis pela produção orgânica e agroecológica do MST. E eu tive também, a professora Andréia está aqui presente também, a gente participou do curso do Pronera, nas primeiras aulas do Pronera que teve aqui na UFSCar, e a professora Ana Maria Primavera esteve lá, dando aula, num lugar que era super longe, que eu não lembro agora o nome da cidade, mas eu lembro que era muito longe, cansativo, e ela esteve lá dando aula para eles. Então, assim, e ela, assim, é às a vezes minha a admiração palestra mesmo. era para 4 pessoas, ela falava, enquanto tiver uma pessoa para aprender, eu vou. Ela não tinha essa coisa, quantas pessoas vão para eu ir? Não tinha. Eu, às vezes, me pergunto se um dia eu vou ter a energia dela, porque eu já, com 40 anos, 40 e poucos anos, não tenho essa energia de ir tanto que nem ela ia para todos os lugares, assim, Anastácia, a difundir. energia da Primavera, olha, eu falo isso agora cada vez mais. A quantidade de cartas que existem, de aulas, de textos, de livros, de viagens que ela fez, palestras, material. Eu consegui agora pegar os disquetes e conseguir ler, porque disquete é aquele quadradinho. Não temos mais aqueles HDs para ler, né? Então tudo é difícil, vai mudando a tecnologia, você vai tendo que ir salvando na nova para não perder. Ela fazia a roupa dos filhos com linha de
pregar botão, não é linha grossa de fazer tricô. Ela fazia o casaquinho dos filhos com tem no site, eu pus as fotos, porque eu falei, não é possível. Ela sabia consertar. No prefácio do meu livro tem um depoimento da filha dela. Ela fala, quer ver? Eu vou ler. Olha o que ela fala da mãe. Ela sabia muito. Qualquer pergunta, ela explicava com pormenores. Muitas vezes eu me questionava como ela sabia tanta coisa. Era história, geografia, educação, curar com plantas, entendia do solo e das plantas, nutrição, sociologia, psicologia, biologia, veterinária, química, física, sobre a vida, administração, como construir uma casa ou mesmo um prédio, marcenaria, consertar máquinas. Quantas vezes pessoas de prédios vizinhos vinham buscá-la porque estavam sem luz, se ela podia ajudar, e ela o fazia. Ela era muito criativa e habilidosa, cozinhava divinamente, costurava super bem, muitas vezes desmanchava vestidos que havia trazido da Áustria e costurava roupas para nós, bordava, eu sempre andava arrumadinha com bordados, tricotava nos casacos e pullovers dos filhos motivos dos animais que cada um de nós gostávamos, consertava nossos sapatos melhor que qualquer sapateiro, desenhava e pintava muito bem, escrevia histórias gostosas de ler, tanto infantis como juvenis. Durante a guerra, ele escrevia histórias para seu irmãozinho quando era aniversário ou Natal, porque não se tinha acesso a nada. Quer dizer, e aqui vai, se eu... Não dá tempo numa existência. Eu juro para você, eu não estou falando isso assim. A Primavera não era desse mundo. Ela veio com essa missão e ela era um ET. Nossa. Ela veio de outra dimensão para nos ensinar. Eu sou espírita e eu acredito que Jesus, como um ser de luz que ele teve que voltar muitas camadas para se adensar em matéria, para poder nos passar a experiência e o que ele queria nos passar a mensagem. Eu acredito que a Primavera tenha que ter... Ela passou por isso também, porque não é normal uma pessoa ser tão inteligente e conseguir fazer tudo o que ela fez numa vida só. Ela viveu quase 100 anos, mas o que ela fez caberia em 500 se fosse uma pessoa normal como eu. E não estou exagerando. Vocês vão ver o acervo da Unicamp, vocês vão ver o que eu vou pôr no site daqui para frente. Vocês vão ver. Não dá tempo. Monta uma palestra, quanto tempo você leva para fazer? Ela tem centenas. Trabalhos publicados no exterior, consultoria com esses mestres, o Uphoff, é um cara, o Bergman. Gente, é inacreditável. Então, você fala de você, eu tô aí com você também. Realmente, assim, agora ainda ouvindo tudo isso, porque eu imaginava que ela não tinha essa dedicação de vida familiar também, né, de tão prendada em todos os sentidos, então é para dar muita inveja mesmo, inveja. Ela era uma mãe, olha, de admirar mesmo. Ela era uma mãe, ela perdeu um filho, né, o Arthurzinho, e ela, quando eu escrevi o livro, eu achei o diário, eu achei o filme, eu achei a Convenção dos Ventos, e eu achei um diário que era assim, Hati, a história de um menino, Hati, H-A-T-I, que era o Arthur, né, eles chamavam de Hati. E ela contava, porque o Arthurzinho, ele nasceu com cordão umbilical enrolado no pescoço. E então ele arrastava um pouquinho a perna, o olhinho dele era meio assim, circulava, sabe? Olhava para todas as direções. E o pai falava, ele é burro, não sei o quê. E ela falava, não, ele não é burro, ele tem alguma coisa que não funcionou e que a gente precisa ajustar. Coisas de Primavera, né? E ela cuidou desse filho. Quando eu encontrei esse diário dela, eu peguei esse diário e transcrevi para o livro. Do jeito que tá. Eu chorava tanto que eu molhava o teclado do meu... Eu não conseguia... Eu tinha que parar, porque eu não estou exagerando, de tanto que eu chorava. O jeito que ela criou aquele filho é um tratado de pedagogia. Aquilo de você não tratar o filho como um coitadinho, sabe? De dar força para ele. Tanto que
Ele foi para a escola e começou a sofrer bullying. Naquela época não se falava essa palavra, mas ele começou a sofrer, né? E ele era tão forte, era um menino tão seguro de si, pelo que a mãe passou para ele, que um dia a professora falou para ele assim, tinha um menino que estava lá batendo nele, enchendo o saco dele, sei lá, falou, você quer que eu fale pro fulaninho parar de te aborrecer? Ele virou para a professora e falou assim, não precisa, a minha mãe me ama, e ela é muito mais inteligente do que ele. Quer dizer, ele não precisava de mais ninguém, né? Ele tinha essa mãe e tal. Ele tá no meu livro essa história e o jeito dela segurou ele para ir para a escola até o limite, porque ela queria que ele fosse forte. E quando ele entra na escola, ele está forte, ele aprende com facilidade e o que é muito interessante é que ele torna-se o líder dos meninos da escola. Ao invés dele ser o diferente, todos eles imitavam ele. Então, um dia o diretor chamou ela na escola e falou, mas vem aqui na janela, dá uma olhada. Tava todo mundo andando com a perna meio esquisita. Falou, todo mundo imitando o Arthurzinho, né? Como se ele fosse o correto, o normal, e todos fossem errados. Para você ver a virada, a guinada. Então, quando ela perde esse filho, a Paola, neta, fala, eu nunca vi minha avó chorar tanto. Imagino que perder um filho realmente é uma chaga que não se fecha, né? Nunca vi ela chorar e falar nada, mas estava lá, né? Mas ela era uma mãe excepcional. Dona de casa, fazia tudo. Então eu te falo, não dá tempo. Realmente. Pessoal, vamos abrir então para as perguntas, né? Para ver se tem uma aqui no chat. Não sei se o Urbano está perguntando assim, Virgínia, você consegue discorrer sobre o papel, a importância da Primavera como uma revolucionária da agronomia, uma atuação feminina? Acho que é isso, né? Você consegue discorrer sobre o papel de Primavera revolucionando a agronomia com atuação feminina? Eu não sei se eu entendi bem o que ele quer que eu aprofunde nisso. Você quer falar um pouquinho mais? Porque acho que ela colocou um pouquinho sobre isso já, né? Você quer fazer a pergunta ao vivo aqui, Urbano? Boa noite, professora Anastácia. Boa noite, Virginia. Boa noite, tudo bem? Eu acho que o seu relato da consultoria dela no Mato Grosso foi magnífico, assim, né, para a gente verificar assim, qual que é o papel da mulher, né, dentro dessa ciência, né, e assim, e a atuação dela revolucionária da família, assim, nos campos que eles estavam propondo. Então, a minha reflexão era assim, você conseguia perceber, assim, nos momentos de experiência e de vivência com ela, assim, se ela conseguia falar um pouco qual que eram os desafios para as mulheres naquele período, nessa área de estudos? Eu acho que você já falou muito, assim, que era muito revolucionário, foi não sei especificamente isso, sim. Você estava falando, eu lembrei de uma coisa. Nesses vídeos que a gente está trabalhando do Mato Grosso, né, que vai ser ela em campo, tem uma hora que o dono da fazenda, ele fala para ela assim, não, porque a gente tem que pensar no lucro, né? Eu tenho que ganhar, a coisa tem que funcionar. E tá certo, né? Ele tem a fazenda e tal. Eu sei que isso não é muito a sua parte, ele fala. E ela, do jeito que ela tá, ela escuta. Você vê que ela tá escutando. Sabe? Só que, implicitamente, fica uma coisa assim, a senhora é muito boa como agrônoma, mas provavelmente como mulher, talvez, né? Não, a parte de finanças, essa parte mais da contabilidade não seja só a praia. Mal sabia ele que ela fazia tudo sozinha. Dentro dos materiais lá, vai para a Unicamp, e aí, Urbano, se você puder ir lá, você vai ver. Peça para ver os cadernos de Itaí. Então, você tem um caderno universitário com todos os dias do ano,
Tem isso também. Choveu tantos milímetros, consertar a cerca, pagar fulano, indenização de não sei o que lá, comprar sementes, levar não sei o que, viagem para não sei aonde, não sei o que lá. Ela administrava a fazenda sozinha. Você sabe o que é administrar uma fazenda sozinha? Tudo. Inclusive administrando coisas como, olha, moço, vai contratar lá a mão de obra e fala assim, tá vendo esse pauzinho aqui? Você joga ele, aonde ele cair você planta, tá? Então você vai jogando, onde cair você planta. E essa é a distância de 1 metro que eu quero que você plante, porque eles não sabiam quanto era 1 metro. Então ela pegou o pau lá e ensinou. Aí foi lá fazer as outras coisas. Quando ela volta, tá tudo com uma distância menor. Falou, mas o que está acontecendo? Ele falou, mas dona Ana, o pau quebrou. Então ela tinha que administrar não só as finanças, muitas outras coisas, né? Então eu acho que esse exemplo, ele implicitamente mostra um pouco o ambiente que ela vivia, mas ela acabava desconstruindo isso com o conhecimento dela. Agora, a questão de ser mulher, de se impor, nunca isso foi uma coisa importante na vida dela. Ela era o que era, sabe? Ela era aquela pessoa, ela inclusive não era uma mulher que ia, eu vou dizer assim, como mulher vaidosa e que chama a atenção de homens e que, depois que o Arthur morreu, ela não quis mais ninguém, teve algumas pessoas que se interessaram. Uma vez eu conversei com ela sobre isso e ela falou que ela nunca mais quis, tanto que ela nunca tirou a aliança do dedo. E é isso, assim, ela ia para as palestras como uma cientista para explanar sobre aquela coisa que ela entendia tanto. A questão feminina ali, acho que isso nunca apareceu. Para mim, pelo menos, eu nunca tive essa... Não era... Estava implícito, certo? Na questão, né? Estava implícito ela ser mulher e estava implícito ela falar de ecologia, quer dizer, mas com certeza ela sofreu esse preconceito, né? Com certeza, mas realmente eu também, assim, nos meus poucos encontros, eu não percebi essa questão de gênero ser tão importante para ela, né? Professor Rubensmar tem uma pergunta, pode ficar à vontade. Bom, eu queria parabenizar a você, Anastácia, por trazer a Virgínia aqui e a Virgínia por esse trabalho que você está fazendo, né? Obrigada. Eu queria falar para você que nós temos aqui, no Centro de Ciências Agrárias, né, um curso de agroecologia, graduação, e um curso de agroecologia e desenvolvimento rural, coordenado pela Anastácia, né? E ela está lutando para um doutorado nessa área, né, Anastácia? Então, quando eu ouvi você falar do acervo, que você, como curadora dela, eu achei interessante nós, né, Anastácia, nos candidatarmos para ter esse acervo aqui na nossa... Infelizmente, eles já têm dono, né, Virgínia? E nem foi a gente que... Foi eles mesmo que se ofereceram. Nada é impossível, cara. Quem conseguiu isso foi a Maristela Simões do Carmo, que foi uma pessoa muito próxima da doutora Ana, e é professora também de agroecologia, aposentou agora recentemente. Ela foi aqui, foi ali, porque, sabe, professor, o acervo estava se degradando. Até quando a biblioteca deu sim, eu fui com a Karen lá, antes da pandemia. Foi antes da pandemia. E tivemos uma reunião, explicamos o que estava acontecendo. Eu tinha tido cupim. Olha, para vocês terem ideia, tem carta de 1947. Deixa eu pegar uma aqui para mostrar enquanto eu falo. As cartas do pai dela, para quando ela veio, do pai, da mãe. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Então, assim, estava com cupim, então as coisas estavam se perdendo, muito envelhecidas. As cartas escritas em papel manteiga, sabe aquele papel fininho de carta?
amarelado, já se perdendo. Então, o que acontece? A gente chegou lá na Unicamp, por exemplo, essa carta aqui é da irmã dela. Não sei se o vídeo mostra a finurinha do papel, a delicadeza. É papel cedinha, sabe? Bem antigo. Essa carta aqui, deixa eu ver se está com data. Essa está sem data. Peguei justo uma sem data. Todas têm data. Deixa eu ver aqui. No carimbo não dá para... Deixa eu pegar outra. Então, quando nós chegamos lá na Unicamp, a gente falou, é urgente que nós consigamos colocar esse acervo num lugar adequado, senão vai perder tudo. Então, olha, ó, vocês estão vendo a finurinha da carta? É verdade. Ó. Não, mas se viesse para nós, você seria a curadora do acervo Já, dela. na verdade, também a gente tem que pensar assim, que a Unicamp tem toda, ela foi para aquela biblioteca especial da Unicamp, para acervos raros, né? Isso. Que a UFSCar nós temos não... aqui também, nós temos tem... um sociólogo lá, né? Então, Quer dizer, mas... é a biblioteca com o nome dele, com todos os livros, né? A UFSCar tem essa experiência lá em São Carlos, né? Eu acho que vou dar uma sugestão para as próximas turmas de agroecologia. Façam alemão. Façam alemão. Porque quem souber falar alemão, ler alemão, na hora que chegar naquela biblioteca, não vai querer sair de lá nunca mais. Eu lembro que o termo ecologia foi cunhado em alemão, né? Ah, é? Não na Áustria, mas na Alemanha, Ernest Haeckel. E então eco significa casa, oikos, né? Ecologia, estudo, quer dizer, ele que trouxe o conceito de que o ambiente interfere nos seres vivos, na adaptação, na evolução, e é o termo que mais cresceu no mundo. Em 150 anos, ele dominou todas as ciências, né? Agora, a ecologia na agricultura, ela que trouxe, né? E nós somos um centro de ciências agrárias que trabalhamos com isso. Olha, essa carta aqui que eu peguei aleatoriamente, olha, o meu trabalho aqui agora é o seguinte, eu já encaixotei, até a Anastácia ia me perguntar sobre o acervo, né? Eu já encaixotei tudo. E encaixotei assim, primeiro eu separei tudo, então, livros em inglês, livro em espanhol, livro em francês, livro em russo, livro em alemão. Aí pus na pastagem, agrotóxicos, solos, criação de animais, nutrição de plantas, adubação. Cada caixa tem um material separado. As cartas, a gente ainda está pensando, porque tem muita coisa que é pessoal. Então, como está misturado, vamos separar para ver o que vai ficar com a família e o que vai. Até porque a família quer ler as cartas. A neta da Primavera, a Karina, quer as cartas do pai dela, do Arthurzinho. Claro que ela vai ficar com as cartas do pai dela. Ela nem conheceu o pai. Quando ele morreu, no acidente de carro, a Karina estava na barriga da mãe dela. Nossa. Então, por exemplo, essa carta aqui é do Bergman. O Bergman está muito aqui nesse livro, como referência bibliográfica. Essa carta aqui é de 78. Certo? Então, o acervo lá, e ela está bem amareladinha, assim, essa até que tá bem... Mas a gente já perdeu uma grande parte do acervo de cartas para cupim. E o acervo de livros? Vai dar briga esse acervo. Não, eu vou dizer vai dar fila, vai ser uma fila. Se vocês tiverem a meta de transformar em livros eletrônicos, né, edições eletrônicas, não sei se tem livros dela em edição eletrônica, né? Professor, a gente está fazendo o seguinte, tudo que ela escreveu, nós escaneamos e vai para o site, tá? Tudo. Livro também? Livro também. Não, isso aí, esses livros não. Eles têm direito autoral, né? Não, direito da... esses livros são da expressão popular. Os livros não, mas os textos, as participações em outros livros, tudo que ela escreveu
já está sendo escaneado. Em julho, agora, a gente vai começar o trabalho, colocar no site. Agora. Colocar no site da Primavera. Controlar, né, os direitos autorais. Né? Bom, tem mais uma pergunta aqui, Virgínia, do Carlos Eduardo Barros. Eu não sei se o Carlos quer falar. Você quer falar pessoalmente, do Carlos, ou posso ler? Bom, o Carlos foi um nosso egresso aqui do curso de agroecologia, ele é mestre em agroecologia, ele está falando assim, ó, ele também é geógrafo. Ah, que legal! Aí ele está falando assim, a Virgínia é geógrafa. Gostaria de saber como foi para ela, enquanto geógrafa, se debruçar sobre o trabalho da Ana Primavera. Que contribuições isso trouxe para ela e se ela consegue atribuir também contribuições para a geografia. Saudações geográficas. Carlos, né? Carlos. Ô, Carlos, você fez uma ótima pergunta. Nunca ninguém me perguntou isso. Eu vou te dizer uma coisa. Quando eu saí da faculdade e eu fiz a USP, eu sentia que eu não sabia nada. Eu sentia que não dava liga uma coisa na outra. Isso que a Primavera fala muito, eu sentia muito, que era assim, separou muito para você estudar, depois alguém tem que juntar para fazer a conexão entre as matérias e elas terem uma dinâmica entre si, né? Eu me sentia completamente despreparada. Mas aí, quando eu conheci a Primavera como geógrafa, eu percebi que a geografia me embasou completamente para entender a agroecologia, porque a geografia, ela te dá dimensões da natureza e da intervenção humana na natureza, a geografia é isso, né? Que foram ferramentas muito importantes para eu poder estar conversando com a doutora Ana sobre muitos assuntos, apesar de eu ser crua, assim, em agroecologia, não sabia nada, eu tive que ler tudo, estudar muito, continuo lendo, faço muitas leituras ainda e tal, mas a geografia me habilitou a ser uma agroecóloga, uma agroecóloga informal, mas uma agroecóloga, uma entusiasta, uma estudante. Eu acho que a pessoa que estuda agroecologia estuda a vida inteira, aprende a vida inteira e se deslumbra a vida inteira. A gente nunca deixa não encerra. Isso que é muito gostoso. Aprender é bom, é gostoso, você quer mais, você vai fazendo essas ligações entre as matérias, entre a nossa existência e a Terra, aquele ser microscópico e eu temos a mesma importância. Não, o ser microscópio é mais importante do que eu, porque, de certa maneira, eu não faço falta alguma no planeta, mas ele faz muito. Se ele não existir, a gente não está aqui, né? Então, eu acho que na hora que eu tenho esse contato com a Primavera, a geografia se valoriza na minha vida. Mas foi só a partir daí, sabe? Porque até então, eu saí da faculdade e fui dar aula de geografia. Sabe como eu me sentia? Eu me sentia um papagaio que repetia o que estava no livro didático. Aquilo não era o meu aprendizado. Eu estava só lendo aquilo e falando aquilo porque estava no livro. E a agroecologia é tão diferente, você se mistura com o que está ali. Você é autor também. Por mais que você leia a Primavera e saiba que é o solo vivo e tal, mas você faz parte, é como se os seus minerais conversassem com a terra e você deixasse de ser só esse raciocínio, né? Todo o nosso ser muda. Então foi uma mudança muito grande. E aí sim, acho que a geografia foi muito boa na minha vida. Santa geografia. Adorei a pergunta. E ele também deve ter gostado bastante aqui da participação do convívio. Bom, Vitor, então o Vitor tem uma pergunta também, fica à vontade, Vitor. Adorei, respondeu aqui no chat que adorou. Oi, Virgínia, boa noite a Oi. todos. Virgínia, cada relato gostoso de ouvir, parece que eu estou né? sentado numa cadeira assim, ouvindo até ela falar, sabe?
Muito, É. muito gostoso mesmo. Obrigado pelos Que bom. relatos, pelas colocações. Nossa, está sendo incrível mesmo. Virgínia, eu queria te perguntar, né, como que a Ana, ela lidava quando ela começou a se tornar, né, esse holofote da agroecologia? Porque ela virou uma estrela, né, da É. agroecologia a partir ali, né, quando ela começou a ter Verdade. essa visibilidade, esse envolvimento mesmo com a agroecologia, e todos os holofotes eram voltados para ela o tempo todo. Mas me parecia que ela não era muito afim desses holofotes dessa maneira que eles eram tratados, né? Como que ela lidava com isso? Ó, teve uma vez que a gente foi para Botucatu, isso está no meu livro, logo no começo. E a tava andando a Shiva nesse dia. Era a Maristela, inclusive, Simões do Carmo, que tinha organizado esse. Você estava, Anastácia, lá nesse, em Botucatu? Acho que 2013. Não sei se... Eu acho eu acho que não, acho que nesse não. Mas a Maristela eu conheço, a gente já tive a oportunidade de. Aí, né, Vitor, chegamos lá, e ela com as bengalinhas dela. Aí chegamos, e era numa escola, então tinha um pátio gigante, assim, para chegar, e depois era lá na quadra. Bom, ela com aquela marcha lenta dela, e aí, a hora que a gente estava indo, as pessoas passavam a fazer assim. Aí voltava. Doutora Ana Primavesi, eu te amo. Posso tirar uma foto? Aí tá. Aí juntava outro. Pode. Aí ela tirava a foto. Aí na 10ª foto ela já estava... Porque ela queria chegar lá, ela tinha um compromisso, ela é austríaca, né? Aquela coisa... Aí ela tirava a foto e tal. Chegou uma hora que eu falei para ela, doutora Ana, chega de foto, senão a senhora vai desaparecer. Não vai, né? Chegamos lá no auditório, ela subiu, fizeram homenagem e tal. Ela já estava muito avessa a essas homenagens. Ela não gostava de ser homenageada. Ela falava que ela não achava certo você ser homenageado por fazer a sua obrigação. Aí entregaram lá, acho que foi uma plaquinha para ela, 5 minutos de aplausos em pé das pessoas. Você olhava para o público assim, aqueles olhinhos tudo brilhando de lágrimas, sabe assim? E ela, uma vez a gente sentou para almoçar, e aí ela falou assim para mim, as pessoas me adoram tanto, mas eu não sei por quê. Eu falei, não sabe, doutora? Não. E continuou comendo. Ela não... A gente vive num mundo do celular, não era mais, nunca foi o mundo dela, né? Então acho que ela também já não tinha essa coisa de mídia social, não pegou a Primavera, então ela também não tinha essa ideia. Mas até eu falei isso numa live, que foi uma coisa realmente que me marcou nessa coisa da popularidade dela. Uma vez foram umas pessoas lá na casa dela e ficaram loucas, tiraram foto, não sei o quê. Só que aí depois que as pessoas tiraram foto, foram para um canto, acho que foram postar, eu não estava nesse dia, foram postar, não sei o quê, e largaram ela sozinha lá. Passou-se um tempo, ela falou assim, olha, eu não quero mais receber ninguém aqui, porque as pessoas só querem tirar foto comigo depois. Olha que oportunidade essas pessoas perderam na vida, Vitor, né? E aí, assim, eu vejo muito isso, assim, a coisa de postar, né? Aí no final ela não queria mais, ela já estava escutando mal, ela estava igual a velha surda, assim, você falava uma coisa, ela entendia a outra, já estava até umas coisas engraçadas. Ela já não escutava mal e ela não queria ir nos eventos por causa disso. Ela não queria receber homenagem, porque ela não precisava disso. Não porque eu sou a boazona e eu não preciso, mas porque não tinha sentido na vida dela. Ela escutava mal e tinha esse assédio, que era uma coisa assim que ela não entendia. Era fora do comum. O último evento que ela foi, eu não sei se vocês viram, foi o lançamento do livro do Adilson Pascoal, esse livro aqui, que eu estava até conversando com a Anastácia. Tem lá no nosso site da Ana Primavesi, se vocês puderem assistir, está no blog. Eu não contei para o Adilson que ela ia. E o Adilson
ele era da turma dela de viajar pelo Brasil para divulgar a agroecologia, né? E eles eram tão craques, assim, que chegou um momento que ele falava de solos e ela falava de veneno. Porque entre eles não tinha isso. E aí, na hora que eu fiquei lá na mesa, né, com todo mundo, e o Adilson lá e tal, aí eu mandei uma mensagem no meu celular, pode entrar. E eu monitorando, né, chegou, não sei o quê, pode entrar. Ele estava falando, eles não se viam há anos. Aí, a hora que ele viu ela, assim, aí ela foi entrando, todo mundo aplaudindo, e de novo, né, os olhos começaram, era a Primavera chegando ali. Se você visse que coisa mais linda que foi esse encontro, assim, o abraço, tem lá a filmagem, tem as fotos. Foi o último evento que ela quis ir, para prestigiar o Adilson, porque ele estava relançando esse livro 40 anos depois. Ele criou a palavra agrotóxico, né? E o Adilson é uma leitura obrigatória, assim, para a gente, da agroecologia. Então, e lá também, a estrela era quem? O Adilson, ele estava lançando o livro. Mas, se você visse a fila para tirar foto e para falar com ela, para olhar para ela olhar para alguém, eu acho que as pessoas queriam assim, olha para mim, eu existo. Só isso estava bom. E era, Vitor, era eu mesma. Eu convivi esses 10 anos com ela, e a cada vez que eu sentava do lado dela, e eu sentia o cheirinho dela, e era assim, é surreal até agora. É até agora surreal para mim. Então, quando as pessoas... Eu fico com pena desses que foram lá, tiraram foto e tal, porque eles não souberam aproveitar. Eu aproveitei tudo que eu podia. Então, todos os momentos que eu podia, eu estava lá. Tudo. Qualquer desculpa que tinha... E eles me convidavam. Isso que era... Até hoje, eu passo o Natal lá, eu passo Ano Novo, Dia das Mães. Eu vou lá, eu fico lá, né? Então, a morte dela, por exemplo... Eu fui a última pessoa a ver ela viva. E eu faço aniversário no dia 2 de janeiro. Eu vou contar essa história para vocês, eu acho que eu não contei ainda. Meu aniversário é dia 2 de janeiro. E aí, ela foi para o hospital dia 28 de dezembro. Ela teve um infarto. Esse infarto fez com que o coração dela perdesse 60% da capacidade. Então, o que aconteceu? Ela estava com uma circulação ruim do sangue no corpo, né? E isso prejudicou muito ela. Bom, aí ela foi para o hospital, e aí ela estava com 99 anos. A instrução era, não vai entubar, não vai ressuscitar, não vai fazer nada, deixa ela, né? Deixa ela ir, se ela tiver aqui, ela vai. E ela ficou só com um remédio para dor, porque doía isso, o coração não poder... Com o infarto, a veia que estava entupida não deixou o sangue chegar, e essa parte necrosou do coração, meio que ele não funcionava mais. Isso dói. Então, no hospital, ela estava à base de medicamentos para dor, somente. E aí eu me lembro que ela ficou muito, muito dopada, dormia o tempo todo. E ela acordou somente no dia 2. Aí eu cheguei lá no dia 2 e falei assim, doutora Ana, sabe que dia é hoje? Hoje é meu aniversário, eu vim passar aqui com a senhora. Aí ela fez assim e tal, e nesse dia, a neta dela, que mora na Alemanha, ela canta no coral. A Karen pôs a neta para cantar, a outra neta veio, o Juliano chegou, e todo mundo foi lá, e virou uma coisa assim. Ela só acordou dia 2. Aí no dia 3 para o dia 4, ela já ficou dormindo. No dia 5, do 4 para o 5, ela foi embora, né? E ela, antes dela ficar no hospital bem mal, a gente levou ela para o pronto-socorro. Aconteceu uma coisa muito incrível, assim, que foi... Ela estava gritando de dor, porque ela suava frio, doía, assim. Ela estava com um mal-estar muito grande. E aí não podia ficar onde ela
a cama dela estava, podia entrar só uma de cada vez. Então entrava a filha, depois entrou a neta, a Paola, que eu chamo ela de minha irmã, e depois entrava eu. Quando eu entrei, você via que ela estava com dor, porque ela estava suando frio, assim, sabe? E ela não tinha posição, tal. Aí eu peguei, pus a minha mão sem tocar na barriga dela, assim, bem de levinho, e fiquei mentalizando, pedindo para Deus, para ela não ter dor. Sabe, assim, pedindo uma energia, rezando, pedindo. Pois ela pegou a minha mão e pôs na cara dela, assim, no rostinho dela. Isso, para mim, foi a maior prova de amor que ela teve para mim, porque ela não era de demonstrar, sabe, Vitor? Ela era muito na dela, assim. E você vê, num momento extremo de muita dor, muita dor, de desespero, ela foi capaz de fazer isso para me consolar, para me acalmar, não sei. Esse gesto mostra quem era essa mulher. Desculpa, eu choro, mas acho que eu não contei o suficiente vezes para eu não chorar. Vai chegar um momento que eu vou conseguir contar sem chorar. Sensacional, Virgínia. A gente percebe bem a grandeza mesmo, né, da Primavera, e nessas pequenas ações que você relata para a gente, né, só nos dá a clareza da grandeza de quem ela foi, né, assim, a gente consegue perceber perfeitamente a conexão de tudo que a gente consegue ver, que é muito mais público, com seus relatos, demonstrando perfeitamente a grandeza de Primavera, assim, é sensacional. Ela Nossa, não sabia por que a gente amava tanto ela, mas a gente sabe por que ama ela. Sensacional. Obrigado por compartilhar mesmo, Virgínia. É ótimo. Obrigada a você. A gente só tem que agradecer mesmo esse compartilhamento e também agradecer você por ter escrito essa história, ter acompanhado, né? Talvez, como você falou, que naquele momento você não tinha ideia da responsabilidade, mas também assim, da importância do que você fez para a gente, né, e para nós mesmo, pensando na humanidade mesmo, assim, então, a gente só tem que agradecer você por isso. Imagina. Né, por essa iluminação de ter procurado também, assim, acho que nada é por acaso, eu tenho plena certeza disso também. E vocês sabem que eu não tenho muita memória, é muito louco isso, eu não tenho a memória mesmo, de eu escrever o livro, de eu estar digitando no livro. Eu lembro da parte do Arthur, porque eu chorava muito, sabe? Eu lembro da parte final, que é Macieiras em Flor, porque você entrega uma maçã para o mestre. E as macieiras de Pischhofen, onde ela nasceu, tinha muita macieira, tal. Eu lembro bem. Mas eu não lembro de eu escrever o livro. Eu não sei explicar. Eu acho que foi uma experiência além do terreno. Acho que muitos de vocês aí vão entender o que eu quero dizer. Sim. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Queria fazer alguma contribuição? A gente está vendo vários relatos de agradecimento aqui no chat. Mas alguém quer fazer mais alguma pergunta? Acho que só para, né, a Virgínia também já comentou aqui, mas todo o acervo da professora vai ficar na Unicamp, né, de obras raras, biblioteca de obras raras, então, para nós aqui também, a gente fica feliz, apesar do professor Rubismar dar uma choradinha ali, mas a gente fica feliz que alguém está cuidando disso daí, né, e é muito feliz mesmo. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta a mais. Todos esses livros que a Virgínia também comentou estão na expressão popular, para quem deseja, e o preço é super, assim, preço é popular mesmo, pessoal, assim, né, então vale a pena. A gente não ganha direito autoral, né, com os livros, para poder ser mais barato. Por isso que a gente pede até para, se alguém fizer o PDF, para não divulgar, porque prejudica o projeto da expressão, de fazer isso, de ajudar a gente a estar divulgando, né, essas obras. Então, a gente é muito grato à expressão, eles fazem com muito carinho.
Virgínia, o pessoal está agradecendo bastante, está expressando gratidão pelas suas palavras, pelo seu trabalho, Obrigada. mas acho que, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, acho que não tem. Bom, então, não tendo mais perguntas, acho que a gente pode encerrar também, e assim, novamente eu quero agradecer muito mesmo a presença, a disponibilidade de você estar aqui. Desde o primeiro, eu achei que ela não aceitaria quando eu fiz o contato, eu sigo pelo Facebook, eu falei, ela não vai aceitar, é uma pessoa muito ocupada. Nossa, ela já me respondeu na hora, assim, um pouquinho depois, já respondeu no Messenger, e depois já me mandou um e-mail dela, então, assim, quero agradecer muito mesmo a disponibilidade. O pessoal está pedindo para você passar o seu contato, não sei se você quer colocar o e-mail aqui no chat. Eu consigo escrever aqui? Não sei. Acho que consegue, tem uma caixinha, tipo um balãozinho aí. Tá. Nossa, se eu soubesse, tinha lido aqui. Não tinha visto. Espera aí, eu vou pôr meu contato aqui. Ó, esse contato é o que está no site. Vou passar o site também. Isso. Colocar o site, isso. O site é legal que vocês entrem, porque se vocês gostam da Primavera e gostam de tudo isso que eu falei, grande parte está lá. Então, tem as fotos, tem os vídeos, tem as aulas de PowerPoint, tem uma parte no site. Dá tempo de eu falar? Dá sim, pode ficar tranquila. A gente pôs o teto de 8 horas, é que ninguém mais fez pergunta aqui. Então, no meio do material dela tinha... Sabe essa história que eu contei da cobra? Então, ela colecionou a vida inteira receitas de cura, de índios, de bugres. Até uma pessoa falou, bugre é pejorativo. Não, não é pejorativo no contexto em que ela escreveu e como ela... Até escrevi isso no site, eles falavam assim. Hoje isso mudou, virou pejorativo, meio ofensivo, mas era uma maneira de se referir a essas pessoas, sem querer ofender. Bom, enfim. Ela foi colecionando essas receitas e aí também eu cheguei com muitas em alemão e muita coisa em alemão gótico, que não é nem alemão, é alemão gótico. Então, eu sentei com a Karen, o Odo também me ajudou, e eu consegui, com a ajuda preciosa deles, montar as receitas. E estão no site. Então, por exemplo, teve uma vez, a Karen teve uma meningite com pneumonia. Então, o antibiótico era bom para um, era ruim para outro, era bom para uma coisa, ruim para outra, ela não... Ou seja, ela não tinha, estava desenganada. Aí, o que a Primavera fez? Eu fiz uma postagem disso no Facebook já. Ela pegou e montou um colete de cebolas. Porque a cebola tem uma enzima que desmineraliza a bactéria. Então, a bactéria morre de fome. Aí, ela costurou um colete, tem a foto no site, vocês vão ver lá. Ela costurou o colete, é um pano bem fininho de algodão, e por dentro ela cortou a cebola em rodelinhas, e pôs assim, e aí você dorme com a cebola, e ela fica com cheiro de carniça. Quando a cebola fica com cheiro de carniça, você troca, porque significa que está funcionando. Ela curou a filha. E é muito interessante esse tipo, como que ela sabe disso, né? Não sei. Não sei se era dela, não sei se era da Índia, não sei se era do conhecimento das pessoas que moravam na fazenda, não sei. Então, todas as receitas estão lá. Até tem uma coisa também que ela assim, tem receita que é uma colher de chá de não sei o quê. Eu falei, mas doutora Ana, não é muito pouco? Uma colher de chá? Falou, não. Você tem que ir tomando devagarzinho para ver se faz efeito, né? Você não pode tomar tudo de uma vez, você tem que ir dosando. Então, tem as receitas no site, tem a história do filme, tem as roupinhas que ela bordava para os filhos, a louça que ela trouxe da Áustria, quando ela veio, o malão que ela trouxe. Então, como eu sei que eu tive um privilégio muito grande na minha vida, eu tenho plena consciência disso. E quando eu escrevi o livro, muitas vezes, no começo, eu escrevi o livro reproduzindo a fala dela, mas aí não ficava muito claro. Mas a minha intenção era que as pessoas pudessem ter acesso a ela como eu tinha.
Mas aí eu tive que mudar porque não ficava muito claro e tal, porque você acaba acostumando com a pessoa, né? Você se adapta ao jeito dela. Então, o site é uma maneira de condensar num mesmo lugar tudo dela. Então, às vezes a pessoa me liga, você tem uma foto, tem um vídeo, tá lá. Tá tudo lá. Você precisa de um texto, você chega na lupinha e fala assim, eu quero aprender sobre trofobiose. Você escreve trofobiose na lupinha, tudo que tiver sobre trofobiose no site, você vai abrir para você. E agora, em julho, a gente vai entrar com uma leva pesada, bem densa mesmo, de coisas do acervo que vão para lá. Então, vale a pena usar o site como uma ferramenta de estudo. E eu, audaciosamente, vou dizer que eu acho que esse é o maior site de agroecologia do mundo. Porque eu não acredito que exista um site de agroecologia de um autor com a produção que tem lá. Eu não acredito. E com a qualidade. Ela escreveu 94 artigos científicos inéditos até hoje. 94. E está lá no site. Então, acho que vale a pena consultar e ver o que tem lá para a gente melhorar o mundo. É um site para a gente usar e usar para dar aula, para divulgar, para tudo, né? Então, a gente só tem a agradecer por vocês estarem organizando também esse material. Ele foi todo desenhado com tintas à base de cor de terra, né? Essas terras que a menina que fez, a Pamela, fez esse trabalho maravilhoso de ilustrar o site com essas cores. E realmente eu achei que ficou bem bonito o site, ficou bem denso. Eu falei para o menino que montava, falei, o acervo é a melhor parte do site, é a parte mais importante, né? A gente vai mostrar foto, vai mostrar vídeo, mas nada de perfumaria, vamos para o que interessa. E deu um trabalho olha, se vocês soubessem o que a gente trabalha, eu trabalho todo dia para a Primavera, todo dia eu trabalho. Não tem um dia que eu não trabalhe. É bastante coisa. Virgínia Maria Cristina Peruzzi aqui colocou que o Laboratório de Geologia e Podologia da Unesp de Ourinhos recebeu o nome da professora Ana Maria Primavesi. E a espiral de ervas também. Muita inspiração. Eu já falei também, Carlos Eduardo, que a gente tem o centro acadêmico aqui, tem o nome dela, Ana Maria Primavesi. Bom, então acho que a gente pode encerrar aqui. Eu, novamente, muito obrigada, Virgínia, né? Então, assim, tenha certeza que o seu trabalho é de extrema importância para todos nós. Nós somos muito gratos pelo seu trabalho e pela sua dedicação e, não é, por deixar isso para a gente guardado, registrado. Então, muito obrigada mesmo. Quero também agradecer a todos os presentes aqui, desejar um bom final de semana a todos e a todas, né? Para quem não se vacinou ainda, e para quem se vacinou também, continue se cuidando, né? E usa máscara, né, pessoal? Distanciamento, que a gente ainda está em pandemia. Muito obrigada. Então, uma boa noite, um bom final de semana a todos, pessoal.